A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos juntos mais uma vez na televisão de Cabo Verde para cultuarmos o nome do nosso Deus. Neste dia muito especial, dia dedicado às mães, dia em que nós homenageamos todas as mães. Eu quero, em particular, homenagear a minha mãe e que Deus a possa abençoar, bem como todas as mães de Cabo Verde e do mundo e todas as mães que trabalham nesta instituição e todos os profissionais em geral que têm feito um excelente trabalho. Que Deus os possa abençoar. Nós vamos começar, antes da oração, com o Salmo 127. Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Que Deus possa abençoar-nos a todos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais este domingo, mais esta oportunidade de cultuar o teu nome. E este domingo muito especial, dedicado às mães, nós pedimos ao Pai que o Senhor possa abençoar a todas as mães de Cabo Verde e do mundo. Que o Espírito Santo do Senhor continue, ó Deus, dando-lhes motivação, força e sabedoria para que continuem, ó Deus, sendo mães segundo o teu coração. Eu peço, ó Deus, que tudo quanto há de ser feito neste lugar possa servir, ó Deus, para nos abençoar e a palavra do Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades. Eu oro, Senhor, a favor de todos os quantos nos acompanham em casa, quer em Cabo Verde, quer fora de Cabo Verde. Que hoje seja um dia especial, seja um dia de bênçãos. Eu peço também que o Senhor possa abençoar todos os profissionais desta casa. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar com o coro, com a música Entrarei na presença do Senhor com gratidão. E logo de seguida vem desfrutar do amor de Deus. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. E agora há um convite para todos. Diz: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Vem desfrutar do amor de Deus.
Amém? Paz, harmonia, Ele quer trazer para você, Ele quer trazer para o seu lar. E há um coro que nos fala da fé. Nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé, fidelidade é confiar. Então, que todos nós possamos ter fé, fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé, fidelidade é confiar. É crer, é um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer, basta apenas confiar. De coração na palavra do Senhor, a Ele nós damos nossos cânticos, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé, fidelidade é confiar. É crer, é um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer, basta apenas confiar. Cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele nós damos nossas vidas, nossos cânticos, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Livres para amar, para crer e confiar. Livres para amar, para crer e confiar. Eu acredito que é isto que a nação cabo-verdiana precisa. Precisa crer em Deus e precisa ter esta força para poder amar, para poder confiar, não é? Para poder confiar em Deus, para poder fazer a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E nós vamos agora, dos nossos hinários, nós vamos entoar o hino número 63, um hino muito bem conhecido, diz: firme nas promessas do Senhor. Fala da fé também e da confiança que nós podemos ter em Cristo Jesus. Nas promessas do meu Salvador, confiado sempre no seu grande amor, cantarei alegremente seu louvor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme. Ser firme nas promessas do Senhor.
nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Senhor. Firme nas promessas do celeste lar. Em maior medida espero desfrutar do porvir eterno singular. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Amém. Que todos nós possamos estar firmes nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, é Ele que está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E vamos continuar a cantar acerca da fé. Vivendo por fé. 421. Eu vivo por fé no meu Salvador. Não guardo os cuidados, nem vivo em temor do quanto por vir tem para mim. Confio tão só no meu bom Salvador, o qual cuida sempre de mim. Vivo por fé no meu Salvador, não temerei, é fiel o Senhor. Nos feitos meus jamais me deixará. Eu vivo por fé, me sustentará, sustentará. Virão tempestades, eu sei muito bem que a força do sol voltará. Talvez me abandonem amigos também, mas Cristo me sustentará. Vivo por fé no meu Salvador, não temerei, é fiel o Senhor. Dos feitos meus jamais me deixará. Eu vivo por fé, me sustentará, sustentará. Um dia virá outra vez o Senhor, e ao céu logo nos levará. Ali não veremos mais prantos nem dor, pois Deus tudo dominará. Vivo por fé no meu Salvador, não temerei, é fiel o Senhor. Nos feitos meus jamais me deixará. Eu vivo por fé, me sustentará, sustentará. Amém. A fé nos sustenta. A fé nos anima. A fé nos desafia. E é por isso que nós devemos sempre estar alicerçados na fé cristã, no que a palavra de Deus nos instrui, no que a palavra de Deus nos orienta. Eu disse no início deste culto que hoje nós celebramos e nós homenageamos as mães. E o hino que nós vamos cantar agora, hino 451, é uma homenagem às mães. E que cada um de nós, você que está ali em casa, também poderá não só cantar conosco, mas meditar nas palavras deste hino muito lindo e com palavras com ensinamentos profundos. Minha Mãe é o título do hino.
mãe de noite e dia, da infância me guiou. Ela foi-nos alegria, de meus prantos mitigou. Minha mãe terna e querida, vou honrar por toda a vida. Quero ter de Deus a graça de no céu a encontrar. Os conselhos muito sábios dela sempre recebi. Mil carícias, ternos beijos, seu imenso amor senti. Minha mãe terna e querida, vou orar por toda a vida. Quero ter de Deus a graça de no céu a encontrar. Seus olhares só ternura, sua vida só amor, suas preces às alturas me levaram ao Senhor. Minha mãe terna e querida, vou orar por toda a vida. Quero ter de Deus a graça de no céu a encontrar. Minha mãe bela e amada, eu não quero a esquecer, mas guardar seu bom exemplo bem presente no viver. Minha mãe bem querida, vou honrar por toda a vida. Quero ter de Deus a graça de no céu a encontrar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É bom saber que cada um de nós obedece o mandamento que diz a palavra de Deus. O mandamento do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. E é um mandamento com promessas para que os teus dias se prolonguem na terra, não é? Para que tu possas viver bem e também alcançar a vida eterna. Há dias nós celebramos o Dia dos Professores. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez também para parabenizar os professores, e nós na igreja oramos a favor de cada um de vós. Mas também eu quero dizer mais uma vez que eu tenho muita gratidão pela minha mãe, porque mais do que mãe, ela foi a minha professora até a 4ª classe. Isto quer dizer que ela me ensinou em casa e ensinou na escola. Eu sei que algumas pessoas tiveram ou têm tido este privilégio. Eu quero mais uma vez pedir que Deus possa abençoar a todas as mães e que Deus possa guardar a todas e que continuem desempenhando o seu papel, dando conselhos e também fazendo orações constantes a favor dos filhos. Eu vou levantar uma oração agora a favor de todas as mães cabo-verdianas. Algumas enfrentam situações bem difíceis para poder cuidar dos filhos, para poder ajudar os filhos que desejam estudar, desejam crescer e desejam ser alguém na vida. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela dádiva da mãe. Te agradecemos, ó Deus, porque as mães verdadeiramente são bênçãos para nós. São bênçãos para a sociedade. São bênçãos para a igreja. São bênçãos para o mundo. Nós, ó Deus, reconhecemos o sacrifício que cada mãe faz ou tem feito para ajudar os filhos. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue suprindo todas as necessidades. Acima de tudo, ó Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar nos corações das mães e possam, ó Deus,
continuar a amar-te, a servir-te e a buscar a ajuda no Senhor. Eu sei que muitas vezes enfrentam dificuldades. Eu sei que muitas vezes passam por privações, por momentos difíceis. Mas eu peço a Deus que o Senhor possa dar-lhes sempre sabedoria, sempre tranquilidade, sempre, ó Deus, o espírito de estar descansadas no Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor seja o sustento de cada mãe. Que o Senhor seja a orientação, seja a motivação de cada mãe. Eu oro, ó Deus, a favor não só daquelas que estão em Cabo Verde, mas outras que estão lá fora também trabalhando arduamente para poder ajudar os filhos. Guarda-os, ó Deus, de todo o mal. Eu as entrego nas tuas mãos. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora para a Palavra de Deus. O texto da Palavra de Deus que nós vamos usar hoje é um texto bem conhecido. E o texto não é longo. Eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 1. E vou ler de 1 até 5. 2 Timóteo, capítulo 1, desculpem. Eu vou ler de 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Senhor, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades nesta manhã. Fala conosco, usa-me como um canal desimpedido no nome de Jesus. Amém. Amém. O ilustre e muito conhecido Abraham Lincoln, o grande estadista americano, e o antigo estadista e antigo presidente dos Estados Unidos, ele disse uma frase que se calhar todos nós já ouvimos uma vez ou outra. As mãos que abalam o berço, ou que embalam o berço, desculpem, as mãos que embalam o berço governam o mundo. As mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. E ele disse mais: tudo o que eu sou ou almejo ser, devo-a à minha mãe. Tudo o que eu sou ou almejo ou desejo ser, devo à minha mãe. As mães realmente influenciam muito os seus filhos e as suas filhas. E uma das maiores bênçãos da vida é ter uma mãe que é piedosa, uma mãe que serve ao Senhor, uma mãe que tem temor de Deus. E um dos maiores presentes, você mãe que está aí em casa, um dos maiores presentes que você pode dar ao seu filho, sua filha ou às suas filhas ou seus filhos é ser uma mãe temente, é ser uma mãe que ama e serve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tenho que dizer isto antes de prosseguir. Infelizmente, a influência da nossa sociedade, da sociedade moderna, tem feito com que o status da maternidade declinasse. Tem feito com que o status de ser mãe aos poucos declinasse. As mulheres são realmente encorajadas a encontrar a realização, ou têm sido encorajadas a encontrar a realização em uma carreira profissional, não na criação
dos próprios filhos. Com isso, não quero dizer que a tarefa, o dever de criar os filhos pertence exclusivamente às mães. Os pais também têm um papel muito importante. Mas sabemos do poder, da influência que as mães têm. Se as crianças hoje vierem, ou quando uma mãe fica grávida, ela pensa logo qual é a creche onde vou deixar o meu bebê, porque eu tenho que voltar ao trabalho. É uma vantagem ter uma carreira profissional brilhante, mas que nenhuma mãe se esqueça do papel importante de poder estar com os filhos, de poder orientar os filhos, de poder estar nos momentos cruciais com os próprios filhos. E hoje de manhã eu gostaria de destacar o papel das mães piedosas, das mães que confiam em Deus, das mães que temem a Deus. E ao destacar este papel, eu gostaria de pensar no texto que nós acabamos de ler. O texto que fala de uma avó que influenciou, portanto, ela como mãe influenciou a filha e a filha influenciou a neta, ou seja, a filha influenciou o próprio filho também, Timóteo. Nós conhecemos Timóteo muito bem. Timóteo andou e aprendeu com o apóstolo Paulo. E Timóteo, a palavra de Deus nos fala muito bem de Timóteo como um excelente servo de Deus que aprendeu como discípulo de Paulo. E é o próprio apóstolo Paulo que o destaca como um homem de Deus porque aprendeu aos pés da mãe, que outrora havia aprendido aos pés da própria mãe também, que era a avó de Timóteo. A pregação do apóstolo Paulo pode ter tido uma influência grande na vida de Timóteo, até na conversão de Timóteo. Mas foi o próprio apóstolo Paulo que fala da influência exercida pela mãe. A influência exercida, a influência divina da avó Lloyd e da mãe Eunice na vida de Paulo. Em 2 Timóteo, na vida de Timóteo. Em 2 Timóteo 3, 14 a 17, também nós aprendemos que a fé sincera dessas mulheres foi combinada com a instrução de Timóteo desde os primeiros dias. Desde os primeiros dias. O exemplo dessas mulheres teve uma influência tremenda na vida do jovem Timóteo, que veio a ser um grande homem de Deus. Pela fé em Deus e honrando a sua palavra, as mães piedosas, as mães que servem e respeitam e amam a Deus, podem exercer uma influência bem grande na vida dos filhos. Mas você aí em casa pode estar a perguntar: quem são essas mães piedosas? Quais são as características que nós podemos encontrar ou ver nessas mães que está sendo chamada de mãe piedosa? Em primeiro lugar, são mulheres que têm uma fé sincera, como nós encontramos aqui na palavra de Deus. Diz, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Fé não fingida, fé sincera, que habitou em primeiro lugar em tua avó e depois em tua mãe. Ao pensar com carinho em Timóteo, em sua fé sincera, nós temos que lembrar que no que o apóstolo Paulo nos diz aqui, que primeiro houve na avó e também na mãe. Primeiro houve na avó e também na mãe. Não sabemos quando essas mulheres chegaram ao conhecimento do Evangelho. Chegaram à fé em Cristo Jesus. Apesar de terem nomes gregos. Pelo menos a Bíblia diz que Eunice era uma crente judia. Se lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, vamos entender claramente isso. Talvez Lloyd, alguns estudiosos dizem isso,
talvez Lloyd tivesse convertido em Jerusalém no dia de Pentecostes e não guardou a fé só para ela, só para si mesma, e transmitiu a fé à filha, que mais tarde veio a transmitir também a sua fé ao próprio filho Timóteo. Ou talvez as duas mulheres fossem judias devotas que responderam positivamente ao apelo da salvação quando Paulo pregou, quando ele visitou Listra, onde elas moravam. Mas a implicação é que a fé delas influenciou o menino, o jovem Timóteo, e influenciou o mundo na altura, porque o jovem Timóteo foi usado para proclamar as boas novas da salvação. O pai, que era aparentemente um grego incrédulo, como nós temos no livro de Atos, capítulo 16, o pai, se calhar, não teve tão grande influência como a mãe. E é interessante ver aqui que, apesar do pai ser possivelmente um incrédulo, diz a palavra de Deus, a mãe não desistiu de passar a fé. Não desistiu de passar o que de mais importante ela tinha, que era a fé em Cristo Jesus para o filho Timóteo. Por quê? Porque ela antes tinha entendido da própria mãe que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena entregar-se à pessoa de Jesus Cristo e viver pela fé. Uma qualidade muito importante, primordial, que a mulher piedosa, a mulher que teme ao Senhor deve ter, nós já dissemos, é ter uma fé genuína, é ter uma fé sincera. E a palavra sincero ou sincera significa literalmente não hipócrita, significa literalmente algo que é genuíno. Algo que é genuíno. Sim, a fé falsa é uma fé que usa máscara. É a máscara que é colocada na frente dos membros da igreja quando, por exemplo, vamos à igreja, se temos uma fé hipócrita. É a fé que usa a máscara quando nós estamos perante uma reunião ou quando nós estamos em um lugar que pensamos que podemos influenciar alguém ou que alguém poderá pensar alguma coisa de nós. Mas a fé sincera, a fé genuína, é a fé que quando é posta à prova, ou seja, quando nós enfrentamos momentos difíceis, as palavras que saem de nós são palavras que abençoam, são palavras que falam de Deus, são palavras que destacam o poder de Deus e incentivam as pessoas a procurar a bênção de Deus. O que é que significa ter uma fé genuína, ter uma fé não fingida, ter uma fé não hipócrita? Significa que você vive em intimidade com Cristo. Significa que você confia em Deus. Significa que você ama Deus e deseja fazer a sua vontade. E aqui nós entendemos facilmente que Paulo se preocupava com a religiosidade que havia naquela igreja. Ou seja, com o grau da fé que as pessoas estavam tendo no seio da igreja. Mas ele faz questão de destacar que havia duas pessoas piedosas, duas pessoas que tinham uma fé não fingida, não hipócrita naquela igreja. Mães que, embora como seres humanos não eram perfeitas, mas elas confiavam em Deus. Elas confiavam em Deus. As mães piedosas são mães tementes a Deus. São mães que têm fé sincera. São mães que procuram transmitir esta fé aos filhos. E nós precisamos, cada dia, exortar as mães, incentivar as mães para que continuem servindo a Deus e continuem exercendo esta fé. E já vou para o fim da mensagem, mas antes quero destacar mais duas características rapidamente. Mães piedosas são mães que têm uma fé não fingida. Mas mães piedosas também são mães que honram a palavra de Deus e treinam seus próprios filhos nela, na palavra de Deus.
Eunice, mãe de Timóteo, era uma mãe que confiava na palavra de Deus, vivia o que está escrito na palavra de Deus, e no seu lar ela fazia questão de ensinar ao seu próprio filho a fé é muito forte que estava com ela e que ela fazia questão de passar ao próprio filho. Nós devemos confiar nos ensinamentos da palavra de Deus. Nós devemos procurar conselhos da palavra de Deus. E mães, hoje, eu aconselho a todas as mães a procurarem orientação na palavra de Deus. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, até ele se tornar uma pessoa crescida, não estará desviando do caminho de Deus. Nós devemos, como pais, e as mães, de uma forma muito especial, não só servir a Deus, mas incentivar os filhos a ler a palavra, a buscar os conselhos da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, penetra até a divisão da alma, ensina, corrige. E os nossos filhos precisam disso. Não é a escola que vai formar o caráter do filho. A escola contribui, dá uma excelente contribuição. E nós devemos homenagear, respeitar os professores que todos os dias estão lutando com os nossos filhos, mas é em casa e usando a palavra de Deus, como a mãe de Timóteo fazia, para poder influenciar os nossos filhos. E por último, mães piedosas. São mães que honram a palavra de Deus, treinam seus próprios filhos no caminho da palavra de Deus. São mães que procuram ter uma fé genuína, uma fé não fingida, mas também são mães que exercem grande influência em todas as áreas sobre os seus próprios filhos. Na verdade, a primeira influência que o filho sofre, que uma criança recebe, é a da sua mãe. Estudos já comprovaram que tudo que a mãe faz ou sente, o bebê absorve em forma de memória inconsciente. E isso pode influenciá-lo, o bebê, pós-nascimento. As crianças entendem. Às vezes nós achamos que elas estão longe e não percebem o que vai à volta. As crianças entendem o comportamento, observam o comportamento dos pais, notam o comportamento da igreja, nota se somos uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na rua e uma pessoa na igreja. A maior influência que uma mãe pode ter sobre os filhos é viver a fé cristã em casa, viver a fé cristã na igreja, viver a fé cristã no trabalho, viver a fé cristã na rua. Digo no trabalho porque se você for uma mãe piedosa, os seus colegas de trabalho, quando se encontrarem com os seus próprios filhos, vão dizer: a tua mãe é piedosa, a tua mãe fala de Deus e vive a respeito de Deus. O presidente Theodore Roosevelt disse: no final das contas, é a mãe, e apenas a mãe, que é uma cidadã melhor do que um soldado que luta pelo seu país. A mãe bem-sucedida, continuou ele, a mãe que faz sua parte na criação e formação correta dos meninos e das meninas, que serão homens e mulheres da próxima geração. São esses de maior utilidade para uma comunidade, para uma sociedade. E eles marcam a diferença na sociedade. Ele continua: a mãe é o único bem supremo da vida de uma nação. Ela é, de longe, mais importante do que o estadista, o empresário, o artista ou um cientista de sucesso. E isso não é menosprezar, continuou ele, não é menosprezar o papel crucial que os pais piedosos devem desempenhar, mas é encorajar as mães a continuarem a ser mães piedosas, mães que fazem a diferença. Felizes são os filhos cujas mães investem neles, cuidando da educação, cuidando de tudo. Felizes são os filhos cujas mães vivem a palavra, cujas mães têm uma vida de fé. E a nossa geração precisa de mães que vivem a vida de fé da forma mais genuína possível, que desafiam os filhos com uma vida de fé, com uma vida de confiança plena na pessoa de Jesus Cristo. E assim a nossa sociedade será diferente. Nós sabemos que nós temos um papel muito importante no lar. E hoje,
eu desafio os pais, é claro, sim, a família toda, é claro, mas principalmente as mães, a continuarem com coragem, a continuarem sem medo e sem complexos, a demonstrar a fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos uma nação cristã. Respeitamos as outras forças religiosas, é claro, mas nós somos maioritariamente uma nação cristã. Não tenhamos medo. E mães, não tenham medo de passar a fé. É a maior herança que existe. De passar a fé para os vossos filhos. E a nossa nação será diferente. O que é que a Bíblia diz? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, que tem Deus em primeiro lugar. Parabéns a todas as mães. E que sejam mães com uma fé não fingida, uma fé não hipócrita, uma fé firme na pessoa de Jesus Cristo. Que sejam mães que honram a palavra e ensinam a palavra aos filhos. Acima de tudo, que exercem uma influência poderosa sobre os filhos. Ou seja, mães que estão atentas na educação dos filhos. Não sei se temos tempo, mas vamos cantar a bênção sobre bênção para terminar, e que Deus possa abençoar cada mãe nesta manhã, neste dia especial dedicado às mães. E você poderá cantar aquela parte que diz: você é uma bênção, irmão, você é uma bênção. Você pode substituir e dizer: mamãe, você é uma bênção para mim. Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia com o Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia com o Senhor. Mamãe, você também é uma bênção para mim. O que seria de mim sem ter você, sem ter você? Aperta minha mão, sinta o meu coração bater. Mamãe, você é uma bênção para mim. Mamãe, você é uma bênção para mim. Deus possa abençoar a todas as mães. Mais uma vez agradecemos à TCV e a todos os profissionais pelo trabalho muito árduo e também com excelência que têm feito. Que Deus os possa abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todo sempre. Amém. Nós vamos continuar.